Leiamos uma escritura no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, verso 15 ao 17. 15 ao 17. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Obrigado, Pai, por esta manhã e por esse momento que podemos voltar a mencionar a Tua palavra. Confiamos que o Senhor nos ajudará de uma forma especial. Toma cada um de nossos ouvintes em Teus cuidados. Abençoa nossos irmãos que nos acompanham através da internet, seja no Brasil ou no exterior. E dá-nos um pregador ungido e ouvintes ungidos para esse momento de adoração ante a Tua palavra. Obrigado por tudo em nome de Jesus Cristo. Obrigado, amados. Sentai-vos. Cristo, a caminho do Gólgota seguiu, como cordeiro mudo, carregando a cruz. Tão inocente foi crucificado, pois não tinha pecado, de nada se reclamou. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E subindo ao Pai, muitas promessas ele deixou. Eis que convosco sempre estarei.
Nós gostaríamos de trazer mais uma mensagem desta série, Parênteses. A primeira mensagem foi pintura de Jezabel, depois foi paganismo, política, governo, missão, torre, caráter, companheirismo. E a última mensagem foi convívio de Jezabel. Nesta oportunidade gostaria de falar um pouco subordinado ao tema Fábulas de Jezabel. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filho homem, consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. Os hebreus costumavam ampliar as genealogias, invertendo nomes e inventando histórias sobre eles. O apóstolo Paulo detestava o convívio com pessoas tagarelas, obreiros com o ministério de fabular. Porém, foi essa classe de gente que ele encontrou em Creta, a maior ilha do Mediterrâneo Oriental. Ilha que media em torno de 8.372 quilômetros quadrados, composta de uma centena de cidades. Embora o Dr. Lucas não registre no livro de Atos a campanha evangélica de Paulo em Creta, no ano 58 a 59 depois de Cristo, entretanto o apóstolo viajou na costa sul desta ilha e aportou em Fenice, que é um porto de Creta, em fins de setembro do ano 60, quando em viagem em direção a Roma. Após a sua primeira prisão romana, o apóstolo escreveu uma carta, no ano de 64, de Nicópolis, atual Nicope, e a enviou através do jurista Zenas e do professor Apolo a um dos seus preciosos discípulos que exercia o episcopado na grande ilha de Creta. Tito, meu verdadeiro filho, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda estão por fazer. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso, tanto para amoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, pois são homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Quando eu digo isso, permita-me dizer uma coisinha que eu assisti aqui no sul do Brasil. Um cavalheiro, um evangelista muito conhecido ali, chegou na casa de uma irmã que tinha uma vaquinha de estimação. Chegou lá, foi recebida como um príncipe, como todo pregador deve ser recebido. E depois de ser recebido daquela maneira, ele se voltou para a irmã e disse: eu quero que você mande matar essa vaca para nós fazermos um churrasco hoje à tarde aqui. Não me pergunte qual foi o resultado, mas só lhe garanto, esse é o tipo do obreiro que não merece viver. Contando fato real. Ainda hoje os cretenses modernos propagam ismos, envenenando as suas próprias ovelhas e os rebanhos alheios, sem o menor respeito pelas lideranças constituídas por Deus, aqueles que pavimentaram a estrada para eles passarem. Um líder espiritual deve reconhecer que algumas pessoas são insubordinadas
e não se submeterão ao domínio de qualquer líder. Verifique as mensagens perguntas e respostas número 12, parágrafo 54, e a mensagem discernindo espírito, parágrafo 18. Mombrana diz, porque eles são obreiros volúveis sim, que vão passando ou vão pesquisando, indagando, escafunchando de encontro em encontro. São indivíduos flutuantes, sem nenhuma responsabilidade com seu companheirismo ou com a obra local, que adoram pular de igreja em igreja, falando sobre etapas, mistérios, revelações, mas em seu engano, eles não percebem que só falam e não dão frutos. O apóstolo Paulo escreveu a epístola a Tito. Tem em mente alcançar os da circuncisão, os judeus legalistas, que eram muitos influentes naqueles dias. Tito 1, 13 e 14. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. 2 Coríntios capítulo 2, verso 7. Porque nós não somos como muitos falsificadores de Deus, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Um pouco antes de Paulo escrever a Tito, ele escreveu de Macedônia uma carta a Timóteo, seu filho amado, combatendo esse espírito cretense entre os efesianos. Paulo, que estabeleceu a verdadeira fé na cidade de Éfeso, pastoreou ali em torno de 3 anos. Mas quando estava ausente da igreja, ele continuava devotadamente mantendo-se cuidadoso do rebanho. Éfeso foi considerada a 3ª cidade da fé cristã. Primeiro Jerusalém, depois Antioquia. No capítulo 1, verso 1 a 3, de 1 Timóteo, ele se expressa: como te roguei quando parti da Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábulas ou às genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. O apóstolo roga a Timóteo que não deixe a falsa doutrina que fora semeada na igreja espalhar-se no convívio congregacional. Certamente se refere às numerosas lendas que os judeus tinham adicionado ao Antigo Testamento. Verso 14. Os judeus gostavam de invencionismo, e esse espírito invencionista cavalga ainda hoje no seio de vários companheirismos da mensagem no Brasil e no mundo. São tantas invenções que agora já estão reinventando doutrinas falsas. São tagarelas, tratando de coisas que não sabem e que ninguém realmente sabe. São heréticos que chegam a dizer que a Bíblia está ultrapassada, que a mensagem do profeta William Branham é sermão de defunto, que as brochuras impressas fora de suas gráficas são literaturas piratas e que a única mensagem válida para o rapto são os livros, CDs e DVDs produzidos por esses mestres de fábulas, disseminadores de divergências. Isso não é voz de Deus. Isso é um espírito antigo. Fábulas artificialmente compostas, diz Pedro. Foi aquilo que confrontou realmente o apóstolo Pedro
pervertendo a palavra. Veja 1 Pedro 1,16. Os eleitos não têm nada a ver com essas invenções, pois isso não é igreja, isso é uma unção de uma velha seita de nicolaítas incorporada aos gnósticos modernos, que fora o germe da corrupção da era apostólica. Veja Apocalipse 2,6. Paulo disse a Tito que esse espírito é antigo. Há 500 anos antes de Cristo, havia na ilha de Creta uma civilização bastante adiantada e bem conhecida, que vinha pervertendo a verdade. Tito 1,12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O apóstolo Paulo cita exatamente Epimênides, poeta cretense do século IV, do século VI, antes de Cristo, há 500 anos, bem conhecido e considerado profeta pelos seus compatriotas, para ilustrar a má reputação dos cretenses do mundo antigo. Embora eles tivessem a fama de bons arqueiros, agiam como filhos de Belial, como se fosse semente da serpente. Quando lemos Tito, capítulo 2, verso 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, vemos que o pronome tu é enfatizado, independentemente do que os legalistas dizem ou fazem. O bispo Tito deve continuar com a doutrina saudável do Evangelho. Verso 7 e verso 10. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. A insubmissão a um autêntico ministério gera um obreiro enlameado. Quando convivemos com esses cretenses atuais, vemos manifestar-se o ministério de Jezabel. O irmão Branham, ao mencionar a sua infância, conta algo muito engraçado de quando ele era um garotinho. Essa história nos traz uma grande lição, porque é uma coisa muito séria para ser analisado. Mensagem Hebreus 3, parágrafos 68 e 72. Ele diz: havia um lugarzinho onde eu era acostumado a ir, e todos nós, garotinhos, íamos ali pelados. Éramos pequenos, como cerca de 6 ou 7 anos de idade. A água era pouca, não havia mais do que para rolar na água lamacenta. E eu levava a minha saboneteira e mostrava que eu podia mergulhar. Por isso, tampava o meu nariz e pulava. E minha barriguinha batia na lama e espalhava a lama para todos os lados. E eu contava para meu pai que eu podia nadar. Um dia ele, meu pai, levou-me ali e disse: eu quero ver você nadar, Billy. Logo tirei minhas roupas, corri e pulei dentro da água. Em outras palavras, na lama. E eu fiquei todo enlameado. Voou lama para todos os lados. E o papai ficou ali, assentado, me olhando por alguns momentos e disse: sai desse poço de água, ou desse poço de lama. Tome banho e vá para casa. O irmão Branham ilustra isso dizendo: isto é mais ou menos da maneira como alguns de nós, que nos chamamos de cristãos, nos tornamos quando nos estribamos em alguma evidência e descobrimos que nada mais somos a não ser arrastadores de lama. Assim é como muitos hoje dizem: eu já alcancei a terceira etapa.
Eu tenho isto, isso e aquilo. Verdadeiramente, você não tem coisa nenhuma. Quem tem, não diz que tem, apenas demonstra com a vida vivida. 1 Timóteo 1, 6 e 7. O que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eles pertencem simplesmente ao ministério da murmuração. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a canto, fraqueza em lugar de poder, murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como o escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama, e cuida-se do que é seu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus